Quando esquenta no micro-ondas fica molenga e quando esquenta no forno fica durinho, por exemplo. Você vai esquentar uma pizza no micro-ondas. Molenga. Fica molenga? Não fica. Fica tão gostoso. O quê? Fica gostoso. Pizza? É? Não. Gente. Jamais. A pizza no forno é pizza no micro-ondas? Não, Fia, no forno fica crocantinho. Então, é isso que eu tô dizendo. É porque é água. Então, é isso que eu tô falando. Calma, é isso que eu vou explicar. Explica. Ai, meu Deus. Você já ouviu dizer que o micro-ondas solta radiação e ficou preocupado com isso? Será que a gente corre algum risco ao abrir a porta do micro-ondas antes do tempo que foi programado para esquentar a comida? São perguntas relevantes para todos nós que temos um micro-ondas em casa e só queremos economizar aquele precioso tempo, principalmente, e trabalho de lavar a panela, né? Imagina se não tivesse micro-ondas, você tem que esquentar um pouquinho de comida em cada panela e lavar. O micro-ondas veio para facilitar a nossa vida. Mas para realmente saber as respostas dessas perguntas, primeiro a gente vai detalhar o que é a tão temida radiação. Mas antes de começar, a gente vai dar uns segundinhos para você apertar o botãozinho para se inscrever aqui no canal, porque a gente tá de olho, a gente tá vendo que você tá assistindo todos os nossos vídeos, mas não se inscreve no canal. Qual que é o seu problema? Não custa realmente nada, literalmente nada. É só clicar, nem tempo vai clicar. Ó, segundo. Mais rápido do que esquentar comida no micro-ondas. Mas muito mais rápido. Maravilhoso. Clicou? Então bora pro vídeo. Bom, então qual que é o conceito de radiação? O conceito mais básico é que a radiação é uma forma de movimento de energia pelo espaço. Isso pode acontecer de duas formas: por liberação de partículas, como é o caso da radiação nuclear, que a gente já falou por aqui, ou então por ondas eletromagnéticas, como é o caso da luz, das micro-ondas e das ondas de rádio. Quando a gente fala de forno de micro-ondas e outros eletrodomésticos que falam para você que soltam radiação, a gente tem que pensar nesse tipo de radiação. E essa radiação eletromagnética, a gente pode dividir ela em duas categorias: ionizante e a não ionizante. A gente chama de ionizante a radiação que consegue interagir ou ionizar, daí que vem o nome, as nossas moléculas do nosso corpo, o que inclui a molécula do DNA, que é responsável pela toda a informação genética fundamental para o funcionamento correto de todas as nossas células, que são os tijolinhos da construção do nosso corpo. Então, tem DNA dentro da célula que forma o corpo. O problema é que essa interação ionizante pode causar mudanças nessas moléculas de DNA, fazendo com que ela fique com informações erradas, podendo assim então prejudicar o funcionamento das células de várias maneiras. É como se você destruísse algumas páginas de algum livro e ainda tivesse que ler a história, que vai ficar incompleta, né? Um exemplo de fonte de radiação ionizante é o próprio Sol, que além da luz que nós vemos, também emite luz ultravioleta, que todo mundo sabe que pode causar câncer na pele, justamente porque interage com o nosso DNA. Eu já fiz um vídeo sobre luz ultravioleta, é do ozônio, a gente vai deixar o card aqui também, aqui em algum lugar. Tá por aí. Já a radiação não ionizante, como o próprio nome já sugere, é a radiação que não é capaz de ionizar moléculas do nosso corpo. E ela, portanto, não causa nenhum dano às nossas células, nem às nossas moléculas, nem ao nosso DNA. Mas ainda assim, é uma energia em movimento. E algumas fontes de radiação não ionizante, como as micro-ondas, costumam aumentar a temperatura das coisas por onde passam. É dessa categoria de radiação que temos que pensar quando alguém fala de radiação de forno de micro-ondas. Afinal, ele esquenta a comida que a gente coloca lá dentro, não é mesmo? Um resumo bem resumido da diferença entre radiação ionizante e não ionizante. A ionizante pode causar câncer, a não ionizante não pode. Há muita confusão quando as pessoas falam em radiação. Como existem divisões e categorias para classificar o tipo de radiação e alguns tipos podem trazer essas consequências ruins que causam temor nas pessoas, é natural sentir medo. Mas as diferenças entre os tipos de radiação já foram profundamente estudadas diversas vezes por cientistas sérios e competentes. Então, sempre que escutar de alguém a palavra radiação, procure saber qual tipo de radiação que essa pessoa está se referindo. Vamos deixar aqui uma imagem super útil para identificar qual o tipo de radiação que alguns equipamentos do nosso dia a dia produzem. Inclusive o seu celular. Agora que você já sabe o que é radiação, vamos descobrir um pouco como um forno de micro-ondas funciona.
A energia elétrica que sai pela tomada entra nele e segue para um componente mais importante do micro-ondas, o magnetron. Não é o vilão do Transformers, o Megatron. Essa peça converte a energia elétrica que passa por ela em ondas eletromagnéticas, que aí é a radiação, e joga essas ondas em todas as direções dentro do espaço onde a gente coloca a comida. As paredes do forno micro-ondas, elas são reflexivas, como se fossem espelhos, inclusive a porta. Então elas não deixam nenhuma radiação, nenhuma ondinha que possa passar para fora do equipamento. E como a comida não reflete as ondas, elas conseguem simplesmente penetrar na comida, atravessar por entre todo o alimento e fazer com que as suas moléculas vibrem muito rápido, muito rápido. O calor vem justamente dessa vibração das moléculas da comida. É só pensar em como você sente calor quando corre e como esse calor é diferente de quando você tá paradinho sentado. Então, quanto mais tempo a gente deixa a comida dentro do micro-ondas, ou seja, quanto mais tempo a gente deixa o micro-ondas funcionando, mais moléculas de comida vibram, aumentando a temperatura muito rápido. Bem legal, né? Agora você já sabe que as paredes internas do micro-ondas refletem a radiação e não deixam nenhuma ondinha sequer passar, nem um pouquinho, por essas paredes. Mas ainda falta responder a nossa pergunta principal. E se abrimos a porta do micro-ondas antes do micro-ondas apitar? Ou seja, abrir a porta em pleno funcionamento do micro-ondas. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho de como esse eletrodoméstico é seguro mesmo numa situação dessas. Além do material reflexivo que a gente já falou, o micro-ondas ainda tem um super sensor de abertura da porta. Então, a partir do momento em que o sensor identifica que tem uma aberturinha que você apertou o botão para abrir, ele imediatamente interrompe o funcionamento do magnetron. Lembra? O gerador de radiação eletromagnética, não o vilão do Transformers. Impedindo que haja, então, o vazamento da radiação para fora do espaço do próprio micro-ondas onde está lá a comida. Uma das características da radiação gerada no micro-ondas é que ela é instantânea. Passa energia elétrica, tem radiação, acaba a energia elétrica, não tem radiação. Então, com o desligamento do aparelho, a radiação que circulava lá dentro, aquecendo a comida, simplesmente deixa de existir. E aí, mesmo se você tiver algum receio depois de saber tudo isso, ainda assim lembre-se que a gente está falando de uma radiação do tipo não ionizante, que após diversos estudos científicos sérios nunca foi mostrada nenhuma correlação entre ela e qualquer malefício para nossa saúde. Além disso, a quantidade de radiação emitida pelo nosso micro-ondas, pasme, é menor do que recebemos diariamente usando o nosso celular. A radiação que penetra no alimento e aquece o alimento, vibra o alimento, não vai fazer mal quando a gente comer o alimento. Não, isso eu acho muito legal lembrar disso, porque teve uma vez que veio uma pessoa aqui em casa e ela queria esquentar a comida e eu falei, tudo bem, pode usar o micro-ondas. Ela não usa. E, eu não uso micro-ondas, porque eu sou muito natureba, assim, eu sou bem natural. E micro-ondas, dá problema, né? Então me dá uma panela que eu esquento no fogão mesmo. Gente, o calor gerado pelo micro-ondas e o calor gerado pelo fogão é calor do mesmo jeito. Não vai mudar nada, não muda a composição da comida. Não muda a composição da comida, não fica dentro da comida. A radiação, ela passa, ela entra na comida, vibra e sai embora. Ela não fica lá dentro. Não é uma radiação que acumula, não é um composto químico, sabe? Não, se fosse assim, toda vez que a gente ouvisse rádio, tava lascado, né? Tipo, você tá ouvindo seu podcast aí, sei lá, ou então ouvindo um programa de rádio no carro. Eles são ondas eletromagnéticas do mesmo jeito. Elas passam por você. Aqui, a gente tá aqui agora, tem milhares? Tem muitas. Tem muita onda que passa pela gente e vai-se embora. Ela não fica, porque ela não é ionizante. Não ionizante. Ela vai embora. A radiação, como a gente falou, ionizante, ela pode causar uns estragos aí, mas é não ionizante. Seu celular tem mais radiação do que o micro-ondas. E a radiação não vai ficar na comida. Pode comer. Aí eles podem perguntar assim, mas então por que quando esquenta no micro-ondas fica molenga e quando esquenta no forno fica durinho, por exemplo? Você vai esquentar uma pizza. O que acontece é que como
micro-ondas, ele não deixa o alimento perder água. Ele simplesmente faz as moléculas de água vibrarem lá dentro. Ele aquece de dentro pra fora e a água não some. Ela continua dentro da comida. E a forma de a gente fazer o alimento ficar crocante é fazer o alimento perder água. Então só tem como ele ficar crocante se você fizer no forno, porque aí o aquecimento vem de fora pra dentro e as moléculas de água vão evaporando. E aí por isso ele fica aquela cavadinha crocante, gostosa, maravilhosa, que não fica no micro-ondas. Bom, então qual é a conclusão geral desse vídeo, minha cara Ana? Se você tinha alguma neura que fosse de utilizar um micro-ondas pelo fato dele produzir radiação, fique tranquilo. Além de produzir uma radiação inofensiva para o nosso corpo, toda a radiação que o aparelho produz acaba ficando dentro dele mesmo, não fica resquício na sua comida e não tem qualquer chance de vazar ele do aparelho. Tudo isso graças aos itens de segurança próprios desse eletrodoméstico, que é uma maravilha na nossa vida e já vem de fábrica. O único problema, então, agora é saber quanto tempo deixar a comida esquentando para que o meio do alimento não fique mais frio do que as bordas. E quanto tempo deixar a pizza. Bota a pizza assim. Faz a pizza na frigideira, que fica muito mais gostoso. Fica também bom, mas aí tem que limpar. Você vai ter que limpar a frigideira e o prato. No micro-ondas é só o prato. Não, como não? Bom argumento. Bom argumento. Bom argumento. Tipo, aí, entre isso já um prato, já uma frigideira, dá no mesmo. É verdade. Então. Esse roteiro só foi possível graças ao Vitor Dorsa, nosso colaborador e também membro da equipe do Via Saber e também nosso parceiro nosso crush de divulgação científica. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou algum medo sobre o assunto, deixa aqui nos comentários e a gente vem responder. A gente é legal, eu juro. Quem comentar, eu juro que eu conto como eu quase botei fogo no micro-ondas e minha mãe me proibiu de fazer isso de novo. Esse tipo de história, a história mais louca, a gente vai fixar o comentário no topo pra todo mundo ver aquela história e rir junto. E acompanha a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, onde a gente posta conteúdos exclusivos que não estão aqui no YouTube. A gente tem uma série maravilhosa que sai toda quarta-feira desmistificando coisas apelativas que vocês caem por aí na internet. A gente não vai deixar mais isso acontecer. Nós temos um projeto no Catarse, onde a gente disponibiliza um link do nosso jogo. Já conhece? Não conhece? Link tá aqui na descrição ou aqui em algum lugar. Prometo que você não vai se arrepender. É isso. Beijo. Tchau. Tchau. Não esquenta pizza no micro-ondas, isso é contra os meus princípios. Desculpa. Ela não usa Toddy, ela não esquenta pizza. Não, eu não uso Toddy, eu não gosto de leite com chocolate. Olha aí. Então não é nem Toddy, nem Nescau. Nenhum dos dois. Tipo. Gente, que nojeira. Leite com café. Tá, ok. Mas leite puro, igual você bebeu naquele vídeo da lactose. Pelo amor de Deus. Gostoso. Pelo amor de Deus. Ou então com quick de morango. Quick de morango é gostoso. Ela não bebe Toddy, mas bebe Era a quick. única coisa que eu... Quando minha mãe fazia leite pra mim quando eu era criança, que eu ainda não era intolerante à lactose, era com quick de morango. Que na minha época chamava quick. Não era Nesquik. Não venha me corrigir, porque era quick. Chamava quick. Era quick. Do quick. E na verdade só tinha quick de morango e de caramelo. Não existia quick de chocolate. Porque tinha Nescau. Existe quick de chocolate? Agora existe. Agora tem. Depois que virou Nesquik, agora enfiaram chocolate. Se você usa quick de chocolate, a gente não te respeita. Não, na verdade eu dificilmente tomo leite com alguma coisa, só se for leite com café.